Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe mais um modelo maravilhoso de bolsa de crochê. Essa é a bolsa Amora, ela é feita em peça inteira, daquele modelo que vocês adoram, super prática, rápida de fazer. Eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, então já fica aqui comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui abaixo, deixa seu like. Também comenta aqui o que você achou da bolsa Amora, se você pretende fazer. E se você gosta também desse modelo de peça inteira, que é super prática, principalmente para quem está iniciando. Então já deixa seu like e compartilha esse vídeo também, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E se você quiser contribuir ainda mais, tem um botão aqui abaixo para você se tornar membro aqui desse canal. Então bora lá começar a nossa videoaula de hoje. E para fazer a bolsa Amora eu vou utilizar 630 gramas de fio náutico de polipropileno de 3 milímetros, agulha 4,5, tesoura, fita métrica, marcadores, 4 argola mosquetão de 3 centímetros, isqueiro, uma agulha de tapeceiro para costura, um botão de 18 milímetros de imã e fio de nylon 0,30 e uma agulha de costura normal. E para dar início à nossa bolsa Amora, eu começo fazendo esse nó inicial e na sequência eu vou fazer um total de 46 correntes. Caso você deseje que a sua peça fique maior, é só aumentar a quantidade de correntes iniciais. Pronto, terminadas as 46 correntes, agora eu vou tirar a medida. Então essa corrente inicial vai ficar com 35 centímetros. Agora a gente vai trabalhar, ó, essa é a parte da frente da corrente e essa é a parte de trás. A gente vai trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. Pula a primeira alcinha, vai na segunda e começa a fazer ponto baixo. E vai fazendo um ponto baixo para cada alcinha que fica atrás da corrente, totalizando 45 pontos baixos. E pronto, terminada essa primeira carreira com 45 pontos baixos, chegando nesse final, faço uma corrente, viro a peça e dou início à segunda carreira em pontos baixos. Então, nessa segunda carreira eu também vou fazer 45 pontos baixos. Pronto, terminei a segunda carreira só em pontos baixos também. Chegando nesse final, faz uma corrente, vira a peça e agora a gente vai dar início à terceira carreira. Começo fazendo 5 pontos baixos e depois a gente vai começar a iniciar o ponto fantasia, tá? Então, nesse início, a gente só faz 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Então, agora eu vou pegar o marcador, tá? Para colocar nesse último ponto, que é o quinto. Então, coloca o marcador nesse último ponto, porque sempre a gente vai trabalhar nesse início fazendo 5 pontos baixos, nas carreiras seguintes também. E para fazer o ponto fantasia, ó, a gente vai pular o primeiro ponto, vai no segundo ponto, por baixo dele passa a agulha dessa forma, que eu tô mostrando para vocês, que é pra gente poder fazer esse ponto fantasia. Então, a gente vai lá, ó, pega uma laçada, pula o primeiro ponto de base, vai no segundo, abaixo do segundo ponto, a gente puxa outra laçada, e aí a gente puxa mais uma laçada, tirando 2 laçadinhas que estavam na agulha, e puxa uma laçada final, tirando as outras 2. E aí, por trás desse ponto fantasia, vai ficar uma correntinha. A gente trabalha no ponto seguinte, fazendo um ponto baixo. Então, a gente pula um ponto de base, vai no ponto seguinte e faz um ponto baixo. Então, sempre ao lado desse ponto, a gente faz um ponto baixo do lado, ó.
Então pula o ponto que está atrás, vai no ponto do lado e faz um ponto baixo. E agora a gente vai repetir o mesmo padrão, a gente vai fazer outro ponto de relevo da mesma forma que a gente fez esse primeiro, ó. A gente pula um ponto de base, que é esse ponto que fica atrás do ponto de relevo, ó, a gente pula ele, trabalha no segundo ponto, ó, passando a agulha por baixo, dessa forma que eu tô mostrando para vocês. É bem simples esse ponto, já tem aula aqui também, outro modelo de bolsa feita com esse mesmo ponto, vou deixar também o link aqui na descrição. Então a gente pula um ponto, vai no segundo ponto, passa a agulha por baixo dele. Puxa mais outra laçada, ficamos com 3 laçadas na agulha, ó. Puxa uma laçada, tira 2 e puxa uma segunda laçada, tirando as outras 2. Aí fica atrás do ponto, fica um ponto de base que a gente não trabalha, a gente vai no ponto do lado e faz um ponto baixo. E aí a gente vai seguindo esse mesmo padrão. É um ponto de relevo, um ponto baixo, um ponto de relevo, um ponto baixo. A gente vai trabalhar por 35 pontos de base até chegar nos 5 pontos finais dessa carreira, onde a gente vai fazer só pontos baixos. Nos 5 últimos pontos dessa carreira, a gente faz 5 pontos baixos, igual a gente fez agora no início, tá? Então, na sequência, continua seguindo esse padrão de ponto relevo e ponto baixo, até chegar no final da carreira. E aí, quando estiver perto de chegar no final, você vai contando, tá? Que tem que ficar 5 pontos nesse final, que é pra gente trabalhar nos pontos baixos. Então, aí eu finalizo o último ponto, relevo. Então, eu vou trabalhar nesses últimos 5 pontos de base, fazendo 5 pontos baixos, igual nós fizemos lá no início da carreira. E pronto, ó, finalizei os 5 pontos dessa carreira, aí coloco o marcador lá no primeiro ponto, que onde foi a gente deu início dos 5 pontos baixos, então coloca esse marcador, igual a gente colocou lá do outro lado, ó, da mesma forma. Então, chegando no final dessa carreira, a gente faz uma corrente, vira a peça, e nessa próxima carreira a gente só vai trabalhar fazendo pontos baixos, tá? Então, esse padrão com ponto relevo, a gente trabalha o ponto relevo de um lado, do outro lado, que é o lado do avesso, a gente só faz pontos baixos. Na carreira seguinte, a gente vai repetir o padrão de ponto relevo. E aí não esquece de mudar o marcador de lugar, para a gente saber exatamente onde é que fica os 5 pontos iniciais na carreira seguinte. E aí dá continuidade só fazendo pontos baixos até chegar no final dessa carreira. Na carreira seguinte, a gente repete o padrão de antes. Pronto, cheguei no final dessa carreira só de pontos baixos. Nesse final faço uma corrente, viro a peça, e agora a gente vai começar a carreira com o ponto de relevo. A gente trabalhou só pontos baixos na carreira do avesso, e agora, na carreira da parte da frente, a gente começa fazendo 5 pontos baixos até chegar ali onde está o marcador, que é a mesma quantidade de pontos que a gente fez lá no início, então começa fazendo 5 pontos baixos.
Pronto, feito isso, já muda o marcador de local, coloca ele também no primeiro ponto, que é para a gente saber a contagem dos 5 pontos, e agora a gente vai fazer o ponto de relevo. A diferença é que a gente vai passar a agulha por baixo do ponto de relevo da carreira inicial, tá, ó. Dessa forma que eu tô mostrando para vocês. A partir de agora a gente vai seguir esse padrão que eu tô mostrando para vocês. Então passa a agulha por baixo dele, vai lá, puxa uma laçada, a gente faz o mesmo estilo de ponto, só que sempre trabalhando no ponto de relevo das carreiras anteriores. E aí finaliza o ponto de relevo, vai no ponto do lado, da mesma forma de antes, faz um ponto baixo. Lembra de pular um ponto de base, ó, que é o ponto que fica atrás do ponto de relevo. Aí faz esse ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto de relevo, ó, passando a agulha por baixo do ponto de relevo da carreira anterior. E aí a gente vai seguindo esse mesmo padrão até chegar lá na outra ponta, onde está o marcador, que a gente colocou na carreira anterior, onde a gente vai finalizar a carreira com 5 pontos baixos. E pronto, cheguei nesse último ponto, onde eu faço um ponto de relevo. O ponto seguinte já é o ponto onde está o marcador. Então aí nesse ponto onde está o marcador, eu vou fazer 5 pontos baixos, ó, na sequência. Então tiro o marcador, já faço esse primeiro ponto baixo, coloco o marcador novamente para não se perder. E aí finalizo com mais 4 pontos baixos. Como eu falei anteriormente, essa é a parte da frente da peça, tá? Agora na carreira seguinte a gente vai trabalhar na parte do avesso. Então nesse final faz uma corrente, vira a peça, e a gente dá início a essa carreira, que é a parte do avesso, só pontos baixos. Então a gente vai trabalhar intercalando. Uma carreira a gente trabalha com ponto de relevo, na carreira seguinte só pontos baixos. E assim sucessivamente até a gente completar um total de 31 carreiras, tá? Então eu vou fazer 31 carreiras no total, seguindo esse mesmo padrão. Se você ficar com qualquer dúvida, volta o vídeo, assiste novamente, mas é um padrão muito fácil. Como eu falei anteriormente, uma carreira é ponto de relevo, carreira seguinte só pontos baixos, e assim sucessivamente. Lembrando de sempre fazer os 5 pontos baixos no início de cada uma das carreiras do ponto de relevo e 5 pontos baixos no final, onde a gente colocou os marcadores, tá? Então é só seguir esse padrão até completar as 31 carreiras. E pronto, finalizei, fiz 31 carreiras, a gente conta pela lateral, onde a gente fez só pontos baixos. Agora eu vou tirar a medida. Então, de largura, essa peça tem 35 centímetros e de altura tem 21 centímetros e meio, ok? Agora a gente vai fazer a finalização, então eu corto a ponta desse fio, vou lá nessa última laçada, puxo a ponta do fio por dentro dessa última laçada, e aí eu vou fazer o acabamento, vou escondendo a ponta desse fio por dentro desses pontos, depois eu corto e queimo a ponta. Pronto, agora a gente vai trabalhar nessa parte do meio, entre um marcador e outro. Tem 35 pontos nessa parte do meio, tá?
Então essa parte do meio começa justamente após o marcador. No ponto seguinte, após o marcador, a gente vai trabalhar pelo lado do avesso da peça. Então é só virar a peça dessa forma que eu estou mostrando para vocês. A gente tem os 5 pontos iniciais, a gente vai no ponto do lado e vai começar a trabalhar. Pega o restante do fio que a gente tinha cortado e a gente começa fazendo pontos baixos. Então aí a gente vai fazer 35 pontos baixos nessa parte entre um marcador e outro. E essa parte que eu estou iniciando é justamente o fundo da nossa bolsa. E aí já aproveita, vai escondendo a ponta do fio, ó, por baixo dos pontos, dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E assim a gente não precisa fazer o acabamento depois. Pronto, finalizei esses 35 pontos baixos que fica entre um marcador e outro, ó, e no final a gente fica sobrando 5 pontos baixos, igual do outro lado. Então, nesse final faz uma corrente, a gente vira a peça e a gente vai começar a repetir o mesmo padrão do ponto relevo. Então eu começo a carreira fazendo um ponto relevo, ó, lembrando de passar a agulha por baixo do ponto relevo da carreira anterior para fazer o primeiro ponto. E aí começa fazendo esse ponto relevo, no ponto seguinte é um ponto baixo, e assim a gente vai seguindo o mesmo padrão de antes, trabalhando com esse ponto relevo até chegar ali no final da carreira, que é os 35 pontos de base. Como eu falei anteriormente, agora a gente só está trabalhando na parte do meio, que fica entre um marcador e outro. As laterais, onde tem 5 pontos de um lado e 5 pontos do outro, a gente não trabalha, a gente só trabalha nos 35 pontos da parte do meio, porque essa é a parte do fundo da nossa bolsa. Então aí vai seguindo esse padrão até chegar ali no finalzinho dessa carreira aonde está o marcador. Pronto, cheguei no final dessa carreira, ó. E aí eu vou finalizar com um ponto de relevo no último ponto, que é justamente o ponto lá que tá do ladinho do marcador. Aí eu faço esse ponto de relevo, faço uma corrente nesse final, viro a peça e nessa carreira seguinte eu vou trabalhar só pontos baixos. É o mesmo padrão de antes. E são 35 pontos baixos no total. E aí a gente vai repetindo a mesma sequência que a gente fez nas carreiras anteriores. Na carreira seguinte, eu vou trabalhar com ponto de relevo. E assim sucessivamente até completar 12 carreiras, que é a quantidade de carreiras que eu vou fazer para o fundo da nossa bolsa. Então, aí você vai seguindo esse mesmo padrão até completar as 12 carreiras. Pronto, finalizei as 12 carreiras do fundo da nossa bolsa. Agora eu vou tirar a medida. Então, eu fiz 7,5 cm de altura, tá? Para essa base do fundo da peça. Agora, corta esse fio. Vai nessa última laçada, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada e puxa. Depois eu vou escondendo a ponta desse fio por dentro dos pontos. Aí depois eu corto e queimo a ponta. Pronto, feito isso, agora a gente vai fazer a segunda parte do corpo da nossa bolsa. Então, pega o restante do fio, a gente vai
fazer essa parte ali, ó, que eu tô mostrando pra vocês, que é a continuação do corpo da nossa bolsa. Então, pega o fio, começa fazendo esse nó inicial e na sequência eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou dar continuidade nessas correntinhas na peça, tá? Então, aí eu fiz essas 5 correntes iniciais, pego a peça pelo lado direito, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Aí vou naqueles pontos de base do corpo da peça, ó, e vou fazendo pontos baixíssimos. Então, aí eu vou trabalhando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. O total é de 35 pontos baixíssimos que eu vou fazer até chegar ali na ponta dessa peça. E agora chegando nesse final, ó, finalizo esses pontos baixíssimos. E agora a gente vai aumentar também correntinhas nesse final. Então, eu vou fazer um total de 6 correntes para a gente finalizar essa ponta, tá? Lá no início eu fiz 5, mas aqui nesse final eu vou fazer 6, porque a gente vai virar a peça e aí a gente vai pular a primeira corrente. Então, essa ponta vai ficar justamente igual à parte do início que a gente fez. O fio aí na parte do meio tá com uma cor diferente, tá? Porque eu tive que trocar, porque eu não tinha fio suficiente para fazer toda a peça. E aí eu tô usando 2 tonalidades. Então, agora a gente vai trabalhar nessas alcinhas que ficam atrás da corrente. A gente pula a primeira alcinha, vai na segunda, e aí a gente vai fazer pontos baixos. São 5 pontos baixos nesse início, que é nessa parte das correntes, e depois a gente vai trabalhar na parte da peça. Então, aí começa fazendo 5 pontos baixos, trabalhando em cada uma dessas alcinhas da corrente desse início. 4 pontos, agora eu vou fazer o último ponto. Pronto, os 5 pontos do início da carreira finalizado. Agora eu vou dar continuidade na peça, também fazendo pontos baixos, tá? Então, aí a gente vai fazendo pontos baixos nessa parte do corpo, ó. Só pontos baixos. Nesse meio são 35 pontos baixos e lá no final também a gente faz mais 5 pontos baixos, trabalhando naquela correntinha que a gente fez no início. Pronto, cheguei na parte da correntinha, das 5 correntinhas lá do início, a gente vai trabalhando nas alcinhas que ficam atrás da corrente também. E aí finaliza essa carreira com mais 5 pontos baixos. Pronto, finalizei os 5 pontos baixos do final. E aí a gente vai tirar o marcador que estava lá na parte de baixo, coloca ele no quinto ponto, da mesma forma que a gente trabalhou lá do outro lado. Faz a mesma coisa com o segundo marcador. E assim fica mais fácil para a gente não se atrapalhar na hora que a gente estiver trabalhando com ponto de relevo. Feito isso, a gente chegando aí nesse final, faz uma corrente, vira a peça. E agora a gente vai trabalhar com um ponto de relevo, né? A gente estava na parte do avesso da peça, agora a gente está na parte direita. Então, aí a gente começa essa carreira fazendo 5 pontos baixos. E na sequência, a gente vai começar a trabalhar com um ponto de relevo.
E lembrando de sempre colocar o marcador, que é para a gente não se perder. Finalizei os 5 pontos baixos, já começo a fazer o ponto de relevo, ó. Sempre passando a agulha também pelo ponto da carreira anterior, e aí a gente vai dando continuidade. Lembrando de seguir o mesmo padrão, no ponto do lado é um ponto baixo. E a gente trabalha até chegar lá no outro marcador, seguindo esse mesmo padrão. E a gente vai aumentar a peça seguindo o mesmo passo a passo que a gente fez lá do outro lado. É a mesma coisa, tá? Pronto, ó, chegando já na parte do marcador, eu finalizo fazendo esse ponto de relevo, é o último ponto dessa parte do meio. E aí, na sequência, eu vou trabalhar com 5 pontos baixos para finalizar essa carreira. E aí, a peça vai ficando assim, a gente vai igualando os pontos. Já tira esse marcador, coloca o marcador para a parte de cima, que é para ajudar. E aí, finalizo 5 pontos baixos. Pronto, finalizei. E a partir de agora a gente vai continuar seguindo o mesmo padrão. Nessa carreira seguinte, eu vou fazer uma carreira só de pontos baixos, que é a parte do avesso da peça. E assim sucessivamente. Da mesma forma que a gente trabalhou nessa parte, nessa primeira parte, a gente vai trabalhar também nessa segunda parte, seguindo o mesmo padrão que a gente estava trabalhando lá na primeira parte da peça. Então, faz essa corrente no final, vira a peça. Essa carreira é só pontos baixos. Na carreira seguinte, ponto de relevo. E assim por diante, até completar 30 carreiras, tá? Nessa parte eu não vou fazer 31 carreiras, porque vai ficar fora do padrão do ponto. Se eu fizer uma carreira a mais, não vai ficar com o padrão bonitinho, vai ficar uma carreira de pontos baixos. Então, por isso que desse lado eu vou fazer apenas 30 carreiras. Na primeira parte eu fiz 31 carreiras, e nessa segunda eu vou fazer apenas 30. E finalizei o corpo da nossa bolsa, ó. Então, nessa primeira parte, eu fiz 31 carreiras. Na parte do fundo, 12 carreiras. E na última parte, 30 carreiras. Como eu falei anteriormente, por causa do padrão do ponto. Nessa parte, nessa segunda parte, eu fiz apenas 30 carreiras. E agora eu vou tirar a medida total do corpo da nossa bolsa. Então, essa peça vai ficar com 39,5 cm. A parte do fundo vai ficar com 7 centímetros e a parte das laterais vai ficar com 22 centímetros. Agora a gente vai lá no final da carreira, onde a gente fez a última carreira dessa peça. A gente vai separar uma quantidade de fio que vamos usar para fazer a costura da lateral. Depois corta esse fio e aí a gente puxa essa ponta, a gente puxa a última laçada e a gente vai usar esse fio para fazer a costura. E depois de separar esse fio, eu vou pegar a agulha de tapeceiro para a gente poder fazer a costura.
Então, dobra a peça ao meio, a costura é feita pelo lado do avesso, tá? E aí a gente iguala as duas partes e a gente começa fazendo a costura ali pela ponta da lateral. Então é bem simples a costura, a gente vai passando a agulha de um lado para o outro, começa passando nesse primeiro ponto, a parte de cima da peça, passa de um lado para o outro, faz umas 2 voltas nesse início para ficar bem firme a costura. E depois a gente vai costurando a lateral até chegar lá na ponta. Pronto, finalizei essa primeira parte, agora eu vou levar esse fio lá para a ponta, para poder fazer a segunda costura. Então aí eu vou passando esse fio por dentro desses pontos, apenas de um lado, só para puxar o fio lá para a pontinha, e aí eu volto fazendo uma costura reta também. Mesmo estilo de costura que eu fiz ali na lateral, eu vou fazer no fundo também. Pronto, terminada a costura, agora eu vou fazer o acabamento, eu vou escondendo a ponta desse fio por dentro desses pontos, depois eu corto e queimo a ponta. E agora eu vou fazer a costura do outro lado. Então, vamos lá, do outro lado, eu pego o restante do fio e vou fazendo a mesma costura que a gente fez lá no primeiro lado. A diferença é que a gente deixa uma pontinha de fio nessa parte, depois a gente vai fazer o acabamento. E aí a gente vai passando a agulha de um lado para o outro e fazendo a mesma costura. Primeiro nessa parte e depois o fundo. E pronto, gente. Terminada ambas as costuras, agora a gente vai virar a peça para o lado direito. Essa costura foi uma costura bem simples, conforme vocês viram. E a peça ela vai ficar dessa forma. Então, esse ponto é um ponto que deixa a peça bem estruturada, conforme vocês podem ver. Dá para colocar um forro. Esse modelo também você pode colocar uma alça de resina, igual a bolsa Carmen, que eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição da bolsa Carmen. Então, você pode seguir o mesmo passo a passo para fazer o forro para essa bolsa e, se quiser, pode colocar uma alça de resina. Agora, a gente vai fazer a alça e, por último, a gente vai costurar o botão de imã. Então, pega o restante do fio, a gente começa fazendo esse nó inicial, só que a gente deixa ele um pouquinho mais folgado, porque a gente vai trabalhar nesse nó inicial também. E aí, na sequência, eu faço 3 correntes, que é pra gente poder fazer a nossa alça. Terminadas as 3 correntes, a gente vai lá no nozinho inicial, passa a agulha, e aí vai puxando uma laçada,
e eu vou fazendo pontos baixíssimos. Então, trabalhando em cada uma dessas alcinhas dessa corrente inicial, a gente vai circulando toda essa peça em espiral até aumentar o tamanho da nossa alça. É bem simples esse modelo de alça, eu já ensinei várias vezes aqui no canal. E cheguei no final da nossa alça, então aí eu faço esse fechamento, a gente só fecha os pontos passando a agulha, dessa forma que eu tô mostrando pra vocês, corta a ponta do fio, aí a gente puxa essa última laçada, depois a gente vai escondendo a ponta desse fio por dentro da alça, corta e queima a pontinha. Depois faz o acabamento também do outro lado, com aquela outra ponta, da mesma forma vai escondendo a ponta por dentro da alça, depois corta e queima. E agora eu vou tirar a medida dessa alça. Então, essa alça vai ficar com 35 centímetros. E aí, você vai repetir esse mesmo passo a passo para fazer uma segunda alça de 35 centímetros também. Por último, é só colocar a argola mosquetão e a gente vai prender essa alça na bolsa. Pronto, depois é só alinhar, ó, a direção que você vai colocar a alça na mesma altura de um lado e na mesma altura do outro. E aí é só prender a alça na bolsa. E a nossa bolsa tá quase pronta, agora nós vamos para o último passo, que é costurar o botão de imã. Eu vou usar um botão de imã de 18 milímetros, vou costurar com fio de nylon 0,30 e agulha de costura normal. E a gente vai fazendo essa costurinha, uma costurinha bem simples, e finalizamos a nossa bolsa. E pronto, esse é o resultado final da bolsa Amora. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu gostei bastante do resultado dessa peça, ela ficou bem estruturada. É uma peça que é feita de peça inteira, então ela é bem rapidinha de fazer. Tem esse efeito por causa do ponto relevo. Infelizmente, eu tive que misturar as cores do fio porque eu não tinha a mesma cor de fio suficiente para fazer toda a peça, mas eu espero que vocês tenham compreendido todo o passo a passo. Se ficou com qualquer dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários. Também compartilhe esse vídeo, que essa é a melhor forma de você contribuir aqui com o meu trabalho. E
me motivar a trazer muito mais novidades aqui para vocês. Então é isso, gente. Nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau.